Paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Devocional com Deus, um lugar onde diariamente deixamos o Espírito Santo falar conosco, trazendo direção, consolo e força para continuar a caminhada. Hoje o Senhor quer falar com você que está em meio às provas, lutas e tentações. Há uma promessa de recompensa para aqueles que não desistem, e o versículo que abre nossa reflexão está em Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Agora, vamos mergulhar em Tiago capítulo 1, onde aprenderemos como enfrentar provações com fé, paciência e perseverança, até chegar à coroa da vida prometida. Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém, escreve esta carta aos cristãos judeus que estavam dispersos entre as nações. Tiago capítulo 1 verso 1. Eles viviam sob perseguição, injustiça social e provas constantes. Muitos estavam sendo tentados a abandonar a fé ou a se corromper com o mundo. Assim como Israel no deserto enfrentou provas após sair do Egito, esses cristãos também estavam no deserto das dificuldades, precisando aprender a confiar no Senhor e permanecer fiéis. Tiago capítulo 1 verso 2 até 4, alegria nas provações. Tiago começa com um ensino que parece contraditório. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Aqui aprendemos que as provações não vêm para nos destruir, mas para nos amadurecer. É na pressão que a fé é refinada como ouro no fogo. 1 Pedro capítulo 1 verso 7. Erro 1. Desistir no meio do processo. Assim como Israel no deserto queria voltar ao Egito diante das dificuldades, Números capítulo 14 verso 4, muitos cristãos estavam em perigo de retroceder quando as provações apertavam. O alerta é claro: não interrompa o processo de Deus por causa do desconforto momentâneo. Tiago capítulo 1 versos 5 até 8, sabedoria em meio às decisões. Tiago continua dizendo: E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Mas ele alerta para pedir com fé, sem duvidar. O que duvida é comparado às ondas do mar, inconstante levado pelo vento. Acerto 1. Buscar sabedoria com fé. Assim como Salomão pediu sabedoria ao invés de riquezas, 1 Reis capítulo 3 verso 9 até 12, o cristão que clama pela direção de Deus em meio à prova receberá discernimento para permanecer firme. Tiago capítulo 1 verso 9 até 11, humildade em todas as circunstâncias. Tiago também lembra que tanto o rico quanto o pobre devem se humilhar diante de Deus. A riqueza é passageira, como a flor da erva que murcha. Isso nos leva a focar no que é eterno, não no que é temporário. Tiago capítulo 1 verso 12, a promessa da coroa da vida. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Este é o ponto central. Deus não apenas observa nossa perseverança, Ele promete recompensa. Assim como Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4 verso 8, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A coroa da vida não é para quem começa bem, mas para quem termina fiel. Erro 2. Culpar a Deus pelas tentações. Tiago é claro em Tiago capítulo 1 verso 13 até 15, Deus não tenta a ninguém. As tentações vêm dos próprios desejos humanos, que quando concebidos, geram pecado e morte. Esse foi o erro de Adão no Éden, Gênesis capítulo 3 verso 12, que ao pecar culpou Deus pela mulher que ele lhe deu. O alerta é: assuma a responsabilidade e dependa da graça para vencer o pecado. Acerto 2. Receber com mansidão a palavra de Deus. Em Tiago capítulo 1 verso 21, ele diz: recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. A palavra é a arma contra as tentações, assim como Jesus usou em Mateus capítulo 4 verso 4 para resistir ao diabo. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 3 grandes revelações deste capítulo. Primeiro, as provações não são o fim, mas o processo de Deus para nos amadurecer. Deus transforma o deserto em escola e as lágrimas em sementes de vitória.
Segundo, a perseverança é a chave para alcançar a promessa. A coroa da vida não é para quem evita o fogo, mas para quem atravessa confiando no Senhor. Terceiro, a palavra de Deus é a nossa maior defesa contra tentações. Quando ela está enxertada no coração, nos fortalece para resistir ao pecado. Cristo foi provado em tudo, mas não pecou. Hebreus capítulo 4 verso 15. Ele suportou a cruz e recebeu a coroa da glória. Hoje ele nos dá o Espírito Santo para perseverarmos até recebermos a coroa da vida eterna. Hoje o Senhor te diz, suporta a prova. Não desista. A tua coroa está preparada. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe nos comentários o que Deus ministrou a você e compartilhe com alguém que precisa ouvir. #não desisto da coroa. Deus abençoe, amamos vocês.